Beleza, na verdade ele funciona por não ser um programa ao vivo, né? Maluco beleza. O maluco, beleza? Maluco, beleza? Maluco beleza. Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Maluco Beleza. Eu sou o Rui Unas e sou o anfitrião deste podcast. Este rapaz, para mim, é matéria excrementícia. Pronto, não deixa de ser a opinião de muita gente, nada contra. Eu também não faço questão de agradar a todos, não é? Nem me perturba sobremaneira alguém me chamar isso na cara. Eu devo dizer que até fico... olha, não sei como é que eu fico. Eu acho que alguém que perde o seu tempo a criticar outras pessoas assim de uma forma gratuita é alguém que jamais vai conhecer o sucesso, jamais vai vingar na vida. É a minha opinião. Atenção que eu estou com este discurso logo no início deste episódio, até parece que fui alvo de uma campanha de difamação, que eu saiba não fui. Se bem que há muita gente que já deve me chamar muitos nomes feios sempre que eu apareço na publicidade ao Mel, aos canais interativos do Mel. Eu peço imensa desculpa pelo incómodo, está bem? Mas é assim que eu ganho a vida. Sobretudo agora que não tenho nenhum programa de televisão no ar. Não porque não queira ou porque não tenha ideias e projetos, simplesmente porque não é fácil. É curioso porque há muita gente que me pergunta quando vê na rua ou noutro sítio qualquer, quando é que eu apareço outra vez com um programa maluco na televisão? Pois, meus amigos, se dependesse de mim, eu faria aquilo que eu julgo sei fazer melhor, que é apresentar talk shows e dizer piadas de calibre algo destrutivo. Mas enfim, não é fácil convencer os canais de televisão, os diretores de programas de televisão em ter um programa do género daqueles que eu costumo apresentar. Não sei porquê, porque as piadas que eu costumo dizer, ou que eu tenho a liberdade, creio eu, de dizer quando estou a apresentar programas de televisão, não fazem mal nenhum, não é? Olhem estas, por exemplo. Esta semana, em 1986, era avistado pela última vez o cometa Halley. Vamos ver o cometa Halley? Composto por água, amoníaco, pó e apenas visível de 70 e 75 anos. Esperem, eu não sei se ainda estamos a falar do cometa ou da mulher do José Castelo Branco. Não sei. Vamos a falar do quê? Eu sei que é fácil fazer humor com o José Castelo Branco e com a sua esposa, mas ainda é a sua esposa, não é? Acho que sim. Mas os argumentistas apresentaram-me esta ideia e bolas, a piada era tão boa que tinha que ser dita, mesmo sobre duas figuras mais do que rebatidas no humor, e que já se fez tudo quando seja piada sobre José Castelo Branco. Mas eu acredito que sim, quando há uma piada muito boa, muito bem construída, não há temas tabu. Eu sou daqueles cómicos que não é avesso a nenhum tema e acredita que todos os temas, mesmo os mais sensíveis, podem ser alvos da comédia. Porque toda a comédia tem um alvo. Seja as anedotas de alentejanos, seja a pedofilia. É óbvio que em temas mais sensíveis, eu pelo menos tenho este barómetro. Quando o tema é mais sensível, eu exijo aos argumentistas e a mim próprio que a piada seja muito boa. Porque senão estamos aí pelo caminho mais fácil e é só uma coisa sem graça e de mau gosto. Não há temas tabu. Pedofilia, deficiências, morte. Acho que se pode contar piadas sobre estes temas. Têm que ser bem feitas. Mas depois há aquelas pessoas que ficam muito ofendidas porque são muito religiosas quando ouvem piadas sobre Jesus Cristo e sobre Maria Madalena, quando essas pessoas são muito cristãs, não é? E não têm problemas nenhuns em rir-se com piadas de africanos ou de pretos. Acham muita piada à palavra preto. E depois o preto isto... É ridículo. Porque quando alguém se ri de uma piada
que à partida ofende uma classe ou um grupo de pessoas, perde a legitimidade de ficar ofendidas depois quando o assunto lhes toca a elas, ok? Não sei se me expliquei bem, mas enfim, esta era a ideia que eu queria transmitir. Uma ideia que um apresentador de televisão, humorista brasileiro chamado Danilo Gentili, brilhantemente conseguiu transmitir numa entrevista que deu a um tal de Roberto Justus. Este Roberto estava a provocá-lo constantemente sobre os limites do humor e que devia haver uma censura e não se tocar em determinados temas para não ferir suscetibilidades, e o Danilo, às páginas tantas, sai com esta argumentação que, no meu entender, remata por completo esta discussão. Você está me dizendo o seguinte, que você pode fazer piada de loira... Discussão em alto nível sobre sem censura. Você está me dizendo o seguinte, que você pode fazer piada de loira, porque você sabe que uma loira é inteligente dependendo da cor do cabelo. Não, porque é uma bobagem tão grande dizer que loira é burra. Isso todo mundo sabe que é uma idiotice. Não tem comprovação científica numa bobagem dessa, entendeu? É bobagem. Ok. E quando eu falo que um negro é macaco? Não, aí você está sendo prejudice, como eles falam. Você está sendo racista. Não, para mim é bobagem, porque o negro não é macaco e a loira não é burra. Não, eu sei tão disso, bobagem como a loira. Não, é menos. O caso da loira é uma coisa que se criou diferente, porque a gente sabe que o racismo é uma realidade. É uma coisa, eles têm grandes problemas com isso há muito tempo, desde a escravidão. Nós vamos comparar isso com uma coisa que surgiu sobre a loira, que é uma bobagem muito grande, que não tem raízes tão profundas quanto a história do negro. Em que a gente sabe que tem menos oportunidade, a gente sabe que tem que ter cota nas faculdades. Como é que você pode dar a mesma importância, como você acabou de fazer aqui, para esses dois assuntos? Não Se dá. você me tratar como um colunista, como alguém, não dá para comparar. Mas eu sou um comediante, eu só falo merda. Comediante pode tudo. Eu acho que pode. Pode tudo. Vocês são acima do bem e do mal. Não, o comediante só fala merda. Mais uma vez eu digo, isso é tão antigo como a própria comédia. Isso é comédia. Toda comédia tem um alvo. Quando você ri do português, na minha opinião, você perdeu o direito de se ofender com qualquer outra piada. Tem um pouco de sentido no que você está falando. Bom dia, ouvintes do programa Maluco Beleza. E pronto, acabei de falar de humor neste podcast. Confesso que é algo que eu detesto fazer, eu não gosto de falar sobre humor, porque não há nada mais subjetivo do que o humor, do que a comédia. Eu acho que toda a gente tem o direito de se rir do que quiser, toda a gente tem o direito de fazer humor, de pensar que tem graça, mas enquanto profissional que utiliza o humor e a comédia como instrumento de trabalho, eu tinha que deixar esta minha opinião. Está feito, está arrumado, vamos prosseguir com a conversa do dia. Hoje vou estar à conversa com o Rodrigo Saraiva. Quem é o Rodrigo Saraiva? Pois, vocês pelo nome se calhar não vão lá, não é? Quem é? Vão ao Google. Coloquem lá Rodrigo Saraiva, ator português, ou então Rodrigo Saraiva Floribela. Ele vai adorar esta dica. E já vão saber quem é. Eu estive à conversa com o Rodrigo há 2-3 semanas, antes mesmo de começar este podcast e de ter a ideia sequer do nome deste podcast. Na altura conversei com ele via Skype, áudio e vídeo. Não sabia se havia de fazer este podcast também com vídeo. Portanto, eu descurei um bocadinho o áudio, mas a conversa foi tão boa que eu tenho que a colocar neste segundo episódio, mesmo que o áudio seja uma merda. Eu peço imensa desculpa. Espero que gostem da conversa. Eu já volto.